Na calma silenciosa de Maple Ridge Farm, Hazel Quinn chega com nada além de uma bolsa de mochila e sonhos quebrados. Quando ela conhece o fazendeiro estoico Reed Callen, nenhum deles espera como um bezerro recém-nascido em dificuldades mudará suas vidas. Sua jornada de cura, sacrifício e segundas chances prova que, às vezes, os mais bonitos vêm de pedaços quebrados. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã lançou longas sombras na fazenda de Maple Ridge, quando Hazel Quinn saiu do ônibus no final da estrada empoeirada do país. Aos 26, ela tinha pouco a mostrar por seus anos, exceto uma bolsa de mochila emprestada, botas desgastadas e uma nota manuscrita de sua colega de quarto, Jenny. "O agricultor precisa de ajuda", Jenny havia escrito. "E ele tem um bom coração sob todo o quieto. Talvez você encontre o que está procurando lá." Hazel não tinha mais certeza do que estava procurando. 6 meses atrás ela planejou tudo: um emprego em uma clínica veterinária na cidade, um apartamento com um namorado de 3 anos e sonha em abrir seu próprio santuário de animais. Então, sem aviso prévio, ela voltou para casa para encontrá-lo, junto com metade dos pertences e todas as suas economias compartilhadas. Sem explicação, apenas um apartamento vazio e uma nota que dizia: "Preciso de mais do que isso." Mais do que ela, ele quis dizer. Hazel ajustou a bolsa no ombro e começou a caminhada de 800 metros até a casa da fazenda. A propriedade era maior do que ela esperava, com campos esticando em todas as direções. O celeiro precisava de uma nova camada de tinta, e as cercas haviam visto dias melhores, mas havia algo pacífico no local. Quando se aproximou da casa, ela notou uma figura alta na varanda, os braços cruzados sobre o peito dele. Reed Callen era exatamente como Jenny o descreveu, intimidando à primeira vista, com ombros largos, cabelos escuros e olhos que pareciam ver através de você. "Você deve ser Hazel", disse ele, sua voz profunda, mas não hostil. Ela assentiu, de repente nervosa. "Sim, Jenny me disse que você precisava de ajuda." Reed a estudou por um longo momento. "Você tem experiência com o trabalho agrícola?" "Não, exatamente", admitiu Hazel. "Mas eu trabalhei em um abrigo de animais por 2 anos durante a faculdade, e não tenho medo do trabalho duro." Reed parecia considerar isso, sua expressão não dando nada. Finalmente, ele gesticulou em direção ao celeiro. "Temos um recém-nascido que não vai cuidar. Você pode provar a si mesmo lá." Sem esperar por sua resposta, ele se virou e seguiu em direção ao celeiro. Hazel se seguiu rapidamente, deixando a bolsa na varanda. Dentro do celeiro, o ar estava quente e cheio dos cheiros familiares de feno e animais. Reed a levou a uma pequena barraca, onde um bezerro em preto e branco estava de lado, quase se movendo. "Nascido há 2 dias", explicou Reed, sua voz mais suave agora. "Mãe morreu durante o nascimento. Não vai pegar uma garrafa. Vet diz que, se ele não comer pela manhã, não há muita esperança." O coração de Hazel apertou a vista da pequena criatura. Ajoelhou-se ao lado da panturrilha, passando a mão suavemente ao longo do lado. Sua respiração era superficial, seus olhos monótonos. "Ele recebeu algum medicamento?" ela perguntou. "Tudo o veterinário recomendou." Hazel assentiu, pensando. "Você tem algum substituto de leite?" Reed saiu e voltou com uma garrafa de fórmula. Hazel pegou, depois pediu um pano quente e úmido. Quando Reed o trouxe, ela começou a limpar gentilmente o rosto e o pescoço do bezerro, imitando como uma vaca-mãe lamberia seu recém-nascido. "Olá, pequena", ela sussurrou. "Eu sei que você está cansado. Eu sei que você sente falta da sua mãe. Mas vamos cuidar de você agora." Reed observou da porta, enquanto Hazel continuava conversando suavemente com o bezerro, acariciando a cabeça e o pescoço. Após cerca de 20 minutos, ela se posicionou cuidadosamente e experimentou a garrafa novamente, guiando o mamilo para a boca do bezerro. No começo, nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, os lábios do bezerro se moviam. Uma sucção fraca, depois outra. "É isso", Hazel encorajou. "Só um pouco mais." Quando o sol havia se estabelecido, o bezerro tinha taken quase metade da garrafa. Não foi muito.
Mas era algo. Vou ficar com ele hoje à noite, disse Hazel, olhando para Reed. A expressão de Reed mudou. A dureza nos olhos dele suavizou apenas uma fração. Há um berço na sala de aderência. Vou mostrar onde está tudo. Depois que Reed voltou para a casa, Hazel fez uma pequena cama de cobertores ao lado da barraca do bezerro. Durante a noite, ela acordou a cada 2 horas para oferecer a garrafa, e a cada vez o bezerro levou um pouco mais. Quando o amanhecer quebrou, Hazel foi despertada por um empurrão contra a mão dela. O bezerro conseguiu ficar nas pernas balbuciantes e estava olhando para ela com expectativa. Bem, bom dia para você também, disse ela com um sorriso cansado. A porta do celeiro se abriu e Reed apareceu com 2 canecas fumegantes. Ele parou de baixo quando viu o bezerro em pé. Ele está acordado, disse Reed, sua voz traindo uma pitada de surpresa. Hazel assentiu, aceitando a caneca que ele ofereceu. Ele bebeu a maior parte de uma garrafa por volta das 4 da manhã. Acho que ele vai ficar bem. Reed observou o bezerro dar alguns passos instáveis em direção a Hazel. Algo tremer em seu rosto. Lembrete, Hazel pensou a princípio, mas havia algo mais. Algo que parecia quase como esperança. Você pode ficar, disse Reed simplesmente. Eu tenho um pequeno apartamento acima da garagem. Não é muito, mas é seu se você quiser o trabalho. Obrigado, respondeu Hazel. Eu gostaria disso. Nas semanas seguintes, Hazel caiu no ritmo da vida agrícola. Ela acordou antes do nascer do sol, ajudou nas tarefas da manhã e passou a maioria dos dias trabalhando ao lado de Reed ou cuidando dos animais. A panturrilha, que ela chamou de Lucky, ficava mais forte a cada dia, seguindo Hazel como um filhote sempre que estava no celeiro. Reed permaneceu quieto a maior parte do tempo, mas Hazel notou que estava sempre assistindo. Quando ela descobriu um sistema melhor para o galinheiro, ele assentiu em aprovação. Quando ela plantou ervas ao longo da janela da cozinha, ela o pegou olhando para ela com algo como apreço em seus olhos. Uma noite, quando uma tempestade de verão entrou, Hazel estava correndo para reunir a roupa do varal quando Reed apareceu ao lado dela, ajudando silenciosamente a dobrar os lençóis antes da chuva atingir. Obrigado, disse ela, enquanto se apressavam em direção à casa, braços cheios de roupas de cama limpas. Reed assentiu segurando a porta aberta para ela. Assim que chegaram lá dentro, o céu se abriu. A chuva bateu contra o telhado, e um lampejo de raios foi rapidamente seguido por um acidente de trovão que fez Hazel saltar. Então as luzes se apagaram. Espere, disse Reed, sua voz vindo de algum lugar na escuridão. Eu tenho velas na cozinha. Hazel esperou ouvindo-o se mover com a confiança de alguém que conhecia cada centímetro de sua casa. Uma partida atingiu e a luz quente encheu a cozinha enquanto Reed acendeu várias velas. Acontece o tempo todo aqui, explicou ele, colocando uma vela na frente dela. A Power Company diz que estamos no final da linha. Hazel sorriu. É bom, na verdade. Lembra-me de acampar com meu pai quando eu era pequeno. Algo na expressão de Reed mudou com a menção da família. Você tem uma grande família? Ele fez, a pergunta a surpreendendo depois de semanas dele mal falando. Não mais, disse Hazel suavemente. Meus pais se divorciaram dos 12 anos, mamãe se casou novamente e se mudou para o Arizona. Papai faleceu no meu último ano do ensino médio. Ela hesitou e acrescentou, sou apenas eu por um tempo agora. Reed assentiu como se confirmasse algo para si mesmo. E você? Hazel perguntou. Alguma família por perto? Reed ficou quieto por tanto tempo que Hazel pensou que não iria responder. Quando ele finalmente falou, sua voz estava baixa. Tinha um irmão, Jason. Ele morreu na noite que a sorte nasceu. A declaração simples estava pendurada no ar entre eles, pesada com tristeza tácita. Sinto muito, disse Hazel gentilmente. Reed desviou o olhar, concentrando-se na chama da vela. Acidente de carro. Ele estava a caminho aqui para ajudar com o parto. Sua mandíbula se apertou. Nós éramos a única família que havia saído. Os pais passaram 5 anos agora. Hazel lutou o desejo de alcançar sua mão. Em vez disso, ela perguntou, é por isso que a sorte significa tanto para você? Os olhos de Reed encontraram os dela,
surpresos por ter feito a conexão. Quando esse bezerro não comia, parecia... Ele parou, lutando para encontrar as palavras. Como mais uma coisa estava sendo levada, Hazel terminou para ele. Reed assentiu, um lampejo de entendimento passando entre eles. Uma rachadura particularmente alta de trovões fez os dois pularem, quebrando o momento. Então, inesperadamente, Reed riu. Um som curto e enferrujado, como se ele não tivesse usado há muito tempo. Vai ser uma longa noite, disse ele, acenando para a janela onde a chuva atacou o vidro. Pode muito bem fazer um pouco de café. Eles passaram a hora seguinte sentados na mesa da cozinha, a tempestade furiosa, enquanto conversavam mais do que em todas as semanas desde a chegada de Hazel. Reed perguntou sobre sua vida antes de Maple. Reed, e Hazel se viu contando a ele sobre o ato que desapareceu de seu ex-namorado. Surpreso com o modo como a dor entrou nocada com uma dor distante. A perda dele, disse Reed simplesmente quando ela terminou sua história, e a maneira prática de ele disse que fez Hazel sorrir. Quando as luzes finalmente voltaram por volta da meia-noite, Hazel estava quase desapontado. A luz de velas criou uma bolha ao seu redor, um espaço onde o exterior guardado de Reed havia suavizado apenas o suficiente para deixá-la ver a pessoa por baixo. Enquanto se dirigia para o apartamento acima da garagem, Hazel percebeu que algo havia mudado entre eles. Havia uma nova facilidade, uma sensação de entendimento que não havia estado lá antes, e mais tarde, deitado na cama ouvindo a tempestade desaparecendo, Hazel pensou na maneira como os dedos de Reed escovaram a dela quando ele entregou a ela uma caneca de café, como nenhum deles havia se afastado, como os olhos dele haviam permanecido em seu rosto à luz de velas. Ela não tinha vindo para Maple Ridge procurando nada além de um novo começo, um lugar para curar e encontrar seu pé novamente. O romance foi a última coisa em sua mente, mas enquanto ela dormia, Hazel não pôde deixar de se perguntar se talvez, apenas talvez, ela encontrou algo que não estava procurando. Algo que pode dar a ela um motivo para ficar. Quando Summer se voltou para o outono, a Maple Ridge Farm voltou lentamente à vida sob os cuidados de Hazel. A horta que ela plantou atrás da cozinha agora transbordava de tomate e abóbora. O galinheiro havia sido reparado, com ovos frescos coletados todas as manhãs. Até a antiga fazenda parecia mais quente de alguma forma, com as cortinas. Hazel encontrou em um brechó e flores silvestres dispostas em frascos de pedreiro na mesa da cozinha. Lucky não é mais o frágil bezerro recém-nascido, havia se tornado um touro jovem e saudável que ainda seguia Hazel em torno do curral. Seu resgate ganhou Hazel uma reputação na comunidade como alguém com um toque especial para os animais, e os agricultores vizinhos ocasionalmente pediam sua ajuda com o gado. Reed também mudou. As linhas duras em volta da boca dele se suavizaram, e às vezes Hazel o pegava observando, com uma expressão que ela não conseguia nomear. Ele falava com mais frequência agora, especialmente durante seus jantares compartilhados na cozinha da fazenda. Eles haviam caído em uma rotina confortável, enfrentando o trabalho de fazenda pesada, enquanto Hazel administrava os animais e mantinha as coisas correndo bem pela casa. Uma manhã nítida de outubro, Hazel estava no celeiro verificando uma égua grávida quando Reed apareceu na porta. "Precisa ir à cidade para suprimentos", disse ele. "Pensei que você poderia querer vir." Hazel sorriu. "Eu gostaria disso. Me dê 10 minutos para terminar aqui." A viagem para a cidade foi pacífica, com o campo pintado nas cores do outono. O caminhão de Reed roncou ao longo das estradas rurais, enquanto Hazel rolava pela janela para apreciar o ar fresco. "Linda aqui", ela comentou. Reed assentiu. "Jason e eu costumávamos correr nossas bicicletas ao longo desta estrada quando éramos crianças." Um pequeno sorriso tocou em seus lábios. Ele sempre ganhou. Hazel reconheceu o presente nessas pequenas histórias sobre seu irmão. Reed raramente porta-voz sobre Jason, mas ultimamente ele começou a compartilhar memórias, vislumbres da vida que eles compartilharam. "Ele parece que era um bom irmão", disse Hazel gentilmente. "O melhor", concordou Reed. "Smart também.
Suas mãos se apertaram no volante. Ainda estou descobrindo tudo. Na loja de suprimentos agrícolas, eles carregaram alimentos, hardware, para reparos de cerca e remédios para os animais. O dono da loja, um homem de cabelos grisalhos chamado Joe, os recebeu calorosamente. É bom vê-lo, Reed, disse Joe, tocando suas compras. E é bom vê-lo de novo, Hazel. Ouvi dizer que você salvou a semeadura do prêmio de Miller na semana passada. Hazel deu de ombros. Acabei de me lembrar de algo que eu lia sobre o tratamento de infecções. Modesto este, disse Joe a Reed com uma piscadela. É melhor você mantê-la por perto. Reed não respondeu, mas Hazel notou as pontas de seus ouvidos ficarem vermelhos. Enquanto carregavam o último de seus suprimentos no caminhão, um elegante carro preto parado ao lado deles. Um homem de terno caro saiu, seus sapatos polidos olhando para fora do lugar no estacionamento de cascalho. Reed Callen, o homem chamou. Pensei que era você. A postura de Reed enrijeceu. Sr. Daniels, tem um minuto? O homem perguntou, olhando para Hazel com curiosidade. Isso é Hazel Quinn, disse Reed. Ela trabalha na fazenda. Hazel, este é Edward Daniels, do First National Bank. Prazer em conhecê-lo, disse Hazel, observando a tensão repentina nos ombros de Reed. Da mesma forma, Daniels respondeu com um sorriso que não alcançou seus olhos. Reed, sobre nossa discussão no mês passado... Não agora, Reed o interrompeu. Vou chegar ao banco na próxima semana. Daniels levantou uma sobrancelha. O tempo está acabando, Reed. Não pode continuar empurrando isso pela estrada. Eu disse agora, repetiu Reed, sua voz baixa, mas firme. O banqueiro deu de ombros. Aproveite-se, mas minha oferta ainda permanece, muito mais fácil do que a alternativa. Ele acenou para Hazel e voltou para o carro. O caminho de volta para a fazenda ficou em silêncio, com Reed olhando para frente, com a mandíbula cerrada. Hazel esperou, sentindo que o que quer que tivesse acontecido na cidade o abalou. Finalmente, quando eles se viram para a longa garagem que leva à fazenda, ela perguntou, tudo bem com o banco? As mãos de Reed se apertaram no volante. Multar? Não. Parecia bem. Reed suspirou puxando o caminhão para uma parada em frente ao celeiro. Não é nada para você se preocupar. Se isso afeta a fazenda, isso também me afeta, apontou Hazel. Por um momento ela pensou que ele poderia se abrir, mas em vez disso, ele balançou a cabeça. Eu vou lidar com isso. Naquela noite, Hazel fez o jantar como de costume, mas Reed comeu rapidamente e depois desapareceu do lado de fora. Através da janela da cozinha, ela podia vê-lo sentado no velho balanço de madeira que pendia do grande carvalho, olhando para os campos quando a escuridão caía. Hazel terminou de lavar a louça, depois pegou um cobertor da sala e saiu para fora. Sem uma palavra, ela se sentou ao lado de Reed no balanço e colocou o cobertor sobre os dois ombros contra o frio da noite. Por um longo tempo, eles ficaram lá, o ranando do balanço, o único som entre eles. Meu pai construiu esse balanço para minha mãe quando eles compraram este lugar, disse Reed finalmente. Costumava encontrá-los aqui depois do jantar, apenas sentado e conversando. Hazel sorriu, imaginando. Parece bom. Foi. Eles trabalharam duro, mas estavam felizes. Reed olhou para os campos escuros. Tudo o que sei sobre agricultura aprendi com meu pai. Mas Jason foi quem entendeu o lado comercial. Ele tinha planos de modernizar, expandir operações. Agora está tudo em você, disse Hazel suavemente. Reed assentiu. A fazenda está na família há 3 gerações. Papai sempre disse que a terra era o único investimento que dura. Ele parou. Mas a terra precisa de dinheiro para continuar. Sua voz parou, mas Hazel entendeu. A morte de Jason não foi apenas um golpe emocional, mas também é prático. O banco quer seu dinheiro, continuou Reed. O vencimento do empréstimo. Daniels continua fazendo ofertas para comprar a propriedade. Diz que tem desenvolvedores interessados. Hazel sentiu uma pontada no peito com o pensamento de Maple Ridge. Se transformou em alojamento ou em um shopping center. Não há outra maneira? Reed deu de ombros. Tendo tentado descobrir isso há meses, teram um pouco mais de tempo, mas não muito. Sem pensar, Hazel pegou sua mão. Sua pele estava áspera com calos quentes contra os dedos.
Vamos descobrir algo. Reed olhou para as mãos unidas e depois para o rosto dela. Ao luar, seus olhos estavam escuros e sérios. Por que você ficou, Hazel? Poderia ter encontrado um trabalho mais fácil em outro lugar. A pergunta a pegou desprevenida. Ela se perguntou a mesma coisa muitas vezes nos últimos meses. No começo, eu só precisava de um lugar para ir, ela admitiu. Mas então, ela hesitou, procurando as palavras certas. Este lugar ficou embaixo da minha pele. A fazenda, os animais e eu. Reed perguntou calmamente. O coração de Hazel bateu mais rápido. Sim, e você? O momento se estendeu entre eles, cheio de sentimentos tácitos. Então, lentamente, Reed se inclinou para a frente. Seus lábios encontraram o dela em um beijo gentil que fez o hálito de Hazel. A mão dele surgiu para tocar a bochecha dela, os dedos indicadores surpreendentemente ternos contra a pele dela. Quando eles se separaram, Reed descansou a testa contra a dela. Estou querendo fazer isso há um tempo agora. Hazel sorriu. Por que você não? Não tinha certeza de que você sentia o mesmo. Não tinha certeza de que eu tinha o direito de iniciar algo quando todo o resto é tão incerto. Hazel apertou a mão. A vida é sempre incerta. Não significa que paramos de viver. Eles ficaram no balanço até que a noite esfriasse, conversando sobre pequenas coisas e grandes coisas, fazendo planos para a fazenda, compartilhando esperanças de que não tivessem ousado voz antes. Quando eles finalmente voltaram para a casa de mãos dadas, Hazel sentiu uma certeza que não havia experimentado há muito tempo. Foi aqui que ela pertencia. Na manhã seguinte, Hazel estava na cozinha fazendo café quando ouviu o caminhão de Reed começar. Olhando pela janela, ela o observou se afastar, surpreso que ele não tivesse mencionado ir a lugar nenhum. Geralmente, eles discutiam o trabalho do dia durante o café da manhã. De ombros, ela passou por suas tarefas matinais. Ao meio-dia, Reed ainda não havia retornado, mas Hazel não estava preocupado. Às vezes, ele fazia entregas a outras fazendas ou tinha que pegar peças para equipamentos. Era tarde da tarde quando ela notou o envelope na mesa, no pequeno escritório da cozinha. Tinha o nome dela, escrito na letra de Reed. Além disso, havia uma pilha de papéis que ela nunca tinha visto antes. Curioso, Hazel pegou o envelope, mas algo a fez olhar os papéis primeiro. Eles eram extratos bancários, documentos de empréstimo e, finalmente, um aviso de execução de uma hipoteca. As palavras saltaram para ela. Aviso final. Pagamento devido, proceedings de encerramento. A data do aviso foi há apenas 2 semanas. Com as mãos trêmulas, Hazel abriu o envelope. Hazel, escreveu Reed, foi para se encontrar com o banco. Queria falar sobre os problemas da fazenda, mas não conseguiu encontrar as palavras. Não queria sobrecarregá-lo com meus problemas. Você trouxe luz de volta a esse lugar e para mim. O que quer que aconteça com a fazenda, preciso que você saiba disso. Volte à noite. Reed. Hazel sentou. Se pesadamente na cadeira da mesa, os papéis se espalharam diante dela. A situação era pior do que ela imaginava. A fazenda estava profundamente endividada, com os pagamentos perdidos muito antes de ela chegar. Reed estava travando uma batalha perdida o tempo todo, e ela não fazia ideia. Seus olhos presos em outro documento, uma oferta de compra de Daniels. O valor era substancial, o suficiente para pagar as dívidas e deixar Reed com uma quantia decente. Mas isso significaria vender a fazenda, desistindo de tudo o que sua família havia construído. Por horas, Hazel estava sentado à mesa, lendo todos os documentos, tentando entender a imagem completa. Quando o sol começou a se pôr, uma ideia começou a se formar em sua mente. Foi um tiro no escuro, mas talvez, apenas talvez, houve uma maneira de salvar a cordilheira de Maple. Ela ainda estava trabalhando em seu plano quando ouviu o som de pneus em cascalho. Reunindo os papéis, ela saiu do lado de fora quando Reed saiu do caminhão. Um olhar para o rosto dele contou tudo. Eles não vão estender o empréstimo, disse ela. Não era uma pergunta. Os olhos cansados de Reed encontraram os dela. Você encontrou os papéis. Por que você não me disse o quão ruins eram as coisas? Reed passou a mão pelo cabelo. Não queria que você se preocupasse.
Não queria que você tivesse que ficar por causa dos meus problemas. Estou hospedado porque quero, disse Hazel firmemente. Esta é a minha casa agora também. Algo girou. Nos olhos de Reed, espero rapidamente substituído por renúncia. Pode não ser um lar por muito mais tempo. O banco me deu até o final do mês. Então eles começam a execução de uma hipoteca. A menos que você venda para Daniels, disse Hazel. Reed assentiu. Ele estava no banco hoje. Elevou sua oferta. Ele olhou para os campos, dourado ao sol. Meu bisavô comprou esta terra quando não havia nada aqui, exceto sujeira e sonhos. Construí-lo por hectare. Meu avô expandiu-o. Meu pai modernizou. E eu sou quem vai perder tudo. A derrota em sua voz partiu o coração de Hazel. Tem que haver outra maneira. Reed balançou a cabeça. Acabou com isso 100 vezes. Não é possível obter outro empréstimo. Não é possível vender parte da propriedade. Daniels quer tudo ou nada para o seu desenvolvimento. Ele suspirou pesadamente. Somente outra opção seria vender o gado, o equipamento. Comece menor, tente reconstruir. O gado? Hazel repetiu, uma sensação de afundamento em seu estômago. Sim, mas mesmo isso não seria suficiente. E sem equipamentos adequados, não conseguimos administrar a fazenda de qualquer maneira. Ele olhou para ela, sua expressão suavizando. Sinto muito, Hazel. Eu queria lhe dar algo estável, um lugar para pertencer. Vamos descobrir isso, insistiu Hazel. Junto. Naquela noite, eles se sentaram na mesa da cozinha muito depois que o jantar terminou, passando pelas finanças da fazenda novamente. Reed explicou tudo. Os empréstimos que seu pai adotaram para modernizar o equipamento, o investimento fracassado que Jason fez em um novo sistema de irrigação, a má colheita que os deixou incapazes de atender aos pagamentos da hipoteca. E o touro? Hazel perguntou de repente. Reed parecia confuso. Sortudo? Não, seu touro de prêmio. Aquele que você mantém no pasto norte. Thunderbolt. E ele? Você recebeu ofertas para ele, certo? Lembro-me de que você recusava o criador do Kentucky no mês passado. Reed assentiu lentamente. Ele é valioso. Linha sanguínea do campeonato. Mas vendê-lo só nos compraria um pouco de tempo. E os bezerros dele? Hazel pressionado. Os que estão devidos na primavera? Eles também buscariam um bom preço, especialmente de seu novo emparelhamento com aquela novilha de Angus, mas não o suficiente para salvar a fazenda. Hazel mordeu o lábio pensando. Talvez não. Mas e se pudéssemos comprar tempo suficiente para implementar um novo plano? Algo que Jason estava trabalhando? Reed olhou para ela. O que você está falando? Encontrei algumas anotações no escritório. Planos para uma pequena operação de laticínios. Nada de enorme, mas algo para diversificar, criar renda constante. Os olhos de Hazel estavam brilhantes de emoção. Poderia funcionar, Reed. Precisamos começar pequeno, mas com seu conhecimento de gado e minha formação em cuidados com animais, pela primeira vez naquele dia, um vislumbre de esperança apareceu aos olhos de Reed. Seria preciso dinheiro que não temos, mas podemos, se vendermos Thunderbolt e usar esse dinheiro para negociar com o banco. Compre algum tempo, inicie o projeto de laticínios. Hazel estendeu a mão do outro lado da mesa para pegar a mão. Vale a pena tentar, não é? Reed olhou para ela por um longo momento, depois assentiu. Vale a pena tentar. Na manhã seguinte, Reed fez algumas ligações. O criador em Kentucky ainda estava interessado em Thunderbolt, e o preço que ele ofereceu era ainda maior do que antes. Não foi suficiente para pagar completamente o banco, mas pode ser suficiente convencê-los a reestruturar o empréstimo. Enquanto Reed pendurou o telefone, ele se virou para Hazel com um SP em uma expressação. Se isso funcionar, quando isso funciona, Hazel o corrigiu com um sorriso. Quando isso funciona, Reed concordou puxando-a nos braços dele. Isso vai significar começar de novo. Construindo algo novo não será fácil. Hazel passou os braços em volta da cintura dele, olhando para ele. Nada que valha a pena ter, é. Os olhos de Reed estavam sérios quando ele olhou para ela. Você trouxe esse bezerro de volta à vida, mas você também me trouxe de volta.
Se eu perder esse lugar, sobreviverei. Mas se eu o perder, não sei se quiser. A honestidade em suas palavras tirou o fôlego de Hazel. Para alguém que havia perdido tanto, a coragem de amar novamente não foi pequena. Você não vai me perder, ela prometeu. Aconteça o que acontecer, nós enfrentaremos isso juntos. Reed se inclinou para beijá-la, selando sua promessa com uma ternura que falou mais do que as palavras jamais poderia. Mas mesmo quando Hazel retornou seu beijo, uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrou um aviso. E se o plano deles falhar? E se o banco se recusasse a negociar? E se vender Thunderbolt também significasse perder a sorte? O bezerro que os havia reunido, alguns sacrifícios eram muito altos, mesmo para o amor. E Hazel não tinha certeza se Reed estava pronto para fazer essa escolha. Os próximos dias se passaram em um turbilhão de atividade, enquanto Reed e Hazel colocaram seu plano em ação. Reed entrou em contato com o criador do Kentucky, que concordou em vir ver Thunderbolt no final da semana. Enquanto isso, Hazel se aprofundou nas anotações de Jason sobre a operação de laticínios, fazendo listas do que elas precisariam e quanto custaria. Jason teve tudo descoberto, disse Hazel, espalhando os papéis na mesa da cozinha. Comece com 10 vacas leiteiras, use o velho celeiro no lado leste da propriedade, venda leite para lojas e restaurantes locais. Reed assentiu, estudando os números. Meu irmão sempre foi o planejador. Disse que a diversificação era a única maneira de as pequenas fazendas sobreviverem hoje em dia. Ele estava certo, concordou Hazel, e vamos fazer o plano dele funcionar. Na quinta-feira, eles dirigiram juntos até o banco para se encontrar com Edward Daniels. O sorriso do banqueiro desapareceu quando Reed explicou sua proposta. Vendendo Thunderbolt para efetuar um grande pagamento com o empréstimo e reestruturar a dívida restante para dar-lhes tempo para iniciar o negócio de laticínios. Não. É suficiente, disse Daniels, batendo na caneta contra a mesa. O touro cobriria talvez 1/4 do que você deve. E o plano de laticínios, esse é um grande risco, sem garantia de que funcionaria. Nenhum negócio é garantido, apontou Hazel. Mas os números fazem sentido, fizemos a pesquisa. Daniels olhou para ela com leve surpresa, como se tivesse percebido pela primeira vez. Você parece investido nesta fazenda, senhorita Quinn. Posso perguntar por quê? Você só está lá há alguns meses, pelo que entendi. Antes que Hazel pudesse responder, Reed falou. A parte de Hazel de Maple Ridge agora. Seu futuro está ligado ao futuro da fazenda. A certeza em sua voz fez o coração de Hazel inchar. Sob a mesa, ela pegou a mão dele. Daniel se inclinou para trás em sua cadeira. Vou ser sincero com vocês dois. O banco não está interessado em assumir uma fazenda em dificuldades. É uma dor de cabeça que não precisamos. Mas meus clientes estão muito interessados nessa terra para o desenvolvimento. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Esta é a última oferta deles, dê uma olhada. Reed abriu a pasta e Hazel se inclinou para ver. O valor era ainda maior do que antes, o suficiente para pagar todas as dívidas e deixar uma quantia substancial. Você pode começar fresco, continuou Daniels. Compre um lugar menor, talvez até inicie o negócio de laticínios em outro lugar. Nenhuma dívida pendurada na sua cabeça. Reed fechou a pasta sem comentar. Gostaríamos de uma semana para considerar nossas opções. A execução de uma hipoteca está marcada para o final do mês, lembrou Daniels. Esta oferta expira na sentence próxima sexta-feira. Enquanto caminhavam até o caminhão, Hazel podia sentir o peso da decisão sobre os ombros de Reed. Não precisamos decidir nada hoje, disse ela gentilmente. Reed assentiu, mas permaneceu quieto no caminho para casa. Naquela noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo o pôr do sol, ele finalmente falou. Bem pensando sobre o que Daniels disse, sobre começar fresco em outro lugar. Hazel sentiu uma forma de nó frio no estômago. Você está pensando em vender? Reed suspirou, passando a mão pelo cabelo, apenas me perguntando se estou sendo egoísta, lutando para manter este lugar quando pode ser mais inteligente deixá-lo ir. Ele olhou para ela. Você merece melhor do que uma fazenda em dificuldades e um homem se afogando em dívidas. Isso não é para você decidir, disse Hazel firmemente. Eu escolho onde quero estar e com quem quero estar. E se o plano
de laticínios falhar, se perdermos tudo, então vamos descobrir outra coisa. Hazel pegou a mão. Esta terra não é apenas propriedade, Reed. É sua herança. É onde seus pais e avós construíram suas vidas. É onde mora a memória de Jason. Os olhos de Reed suavizaram. E foi onde eu te encontrei. Sim, disse Hazel com um pequeno sorriso. Isso também. Na manhã seguinte, o criador do Kentucky chegou para olhar para Thunderbolt. Ele ficou impressionado com o touro, oferecendo ainda mais do que eles esperavam. O acordo foi estabelecido. Ele retornaria na segunda-feira com o pagamento e organizaria o transporte. Essa é uma peça do quebra-cabeça, disse Reed enquanto observava o caminhão do criador desaparecer na entrada da garagem. Agora precisamos convencer o banco a trabalhar conosco no resto. Eles passaram o fim de semana analisando seus planos para a operação de laticínios, refinando os números e preparando sua proposta para o banco. Era no final da noite de domingo, quando Hazel percebeu que não tinha visto a sorte o dia todo. Ele geralmente fica pendurado pelo celeiro, alimentando o tempo, disse ela com uma carranca. Você o viu mais cedo? Reed balançou a cabeça. Não, desde amanhã. Vamos verificar as pastagens. Quando a escuridão caiu, eles revistaram a fazenda, pedindo o jovem touro. Finalmente, no canto mais distante do pasto norte, eles o encontraram deitado de lado, respirando pesadamente. Algo está errado, disse Hazel, ajoelhando-se ao lado dele. Ela passou as mãos sobre o corpo dele, verificando ferimentos. Quando ela alcançou o abdômen dele, Lucky soltou um doloroso mu. Ele está inchado. Pode ter comido algo tóxico. Reed já estava em seu telefone ligando para o veterinário. O Dr. Miller diz que pode estar aqui em 30 minutos. Juntos, eles conseguiram ajudar o jovem touro a seus pés. Hazel conversou com ele suavemente, acariciando o pescoço do jeito que ela havia feito quando ele era recém-nascido. Você ficará bem, ela prometeu. Nós temos você. O veterinário chegou e rapidamente diagnosticou o problema. Lucky realmente havia comido algo tóxico, possivelmente de uma planta que havia crescido no pasto. O tratamento era direto, mas exigiria monitoramento próximo da noite para o dia. Vou ficar com ele, insistiu Hazel enquanto o veterinário empacotou seus suprimentos. Reed assentiu. Vou trazer um pouco de café e cobertores. Vai ser uma longa noite. Enquanto Hazel se estabeleceu ao lado da Lucky no celeiro, algo chamou sua atenção. Um aviso preso no quadro de avisos que ela não tinha visto antes. Foi um anúncio para uma competição regional de gado a ser realizada no próximo fim de semana. O grande prêmio foi substancial, não o suficiente para salvar a fazenda, mas o suficiente para fazer a diferença. Reed, ela ligou quando ele voltou com café. O que é isso? Reed olhou para o aviso. Competição anual. Papai costumava entrar em nosso gado todos os anos. Ganhou algumas vezes também. Podemos entrar na sorte? Hazel perguntou. Uma vez que ele é melhor, é claro. Reed parecia duvidoso. Ele não é um touro de show, Hazel. Essas competições favorecem a Pureds, com linhagens de campeonato. A mãe de Lucky era uma raça mista. Mas ele é forte e saudável. Ou será, depois que ele se recuperar. E ele tem uma qualidade especial sobre ele. A mente de Hazel estava correndo com possibilidades. E se não se trata apenas de ganhar? E se pudéssemos usar a competição para mostrar o que estamos fazendo aqui? Faça conexões para o negócio de laticínios. Reed considerou isso. Pode ser uma oportunidade de networking. Muitos agricultores e criadores participam desses eventos. Exatamente, Hazel disse animadamente. E se vencermos, isso seria um bônus. Para o primeiro tempo em dias, Reed sorriu. Um verdadeiro sorriso que alcançou seus olhos. Você nunca desiste, não é? Hazel deu de ombros. Não quando algo importa. Na manhã seguinte, Lucky foi muito melhorado. O veterinário deu a ele uma lista de saúde limpa, mas recomendou mantê-lo no celeiro por alguns dias. Hazel ficou aliviada não apenas pelo bem de Lucky, mas porque ela percebeu o quanto ele era importante para Reed. Um símbolo vivo de esperança e novos começos. Mas, tarde naquele dia, o criador do Kentucky chegou como programado
para finalizar a venda do Thunderbolt. Enquanto caminhavam até o pasto norte, onde o touro do prêmio era mantido, Reed estava incomumente quieto. "Tudo bem?" Hazel perguntou. Reed assentiu, mas seus olhos estavam perturbados. Apenas dizendo adeus a um campeão. Papai criou a linha de Thunderbolt por 20 anos. O criador foi efusivo em seus elogios ao se aproximar do magnífico touro. "Ele vai melhorar o nosso programa de criação tremendamente", disse ele, entregando a Reed um cheque. Dinheiro bem gasto. Enquanto observavam Thunderbolt sendo carregada no trailer, Hazel deslizou a mão na casa de Reed. "As panturrilhas dele nascerão na primavera", ela lembrou. "Seu legado fica aqui", Reed apertou a mão dela, "e usaremos esse dinheiro para construir algo novo, para o futuro." Com a venda da Thunderbolt finalizada, eles dirigiram direto para o banco. Desta vez, Edward Daniels ouviu mais atentamente sua proposta. O pagamento da venda do touro, combinado com seu plano detalhado para a operação de laticínios, parecia impressionar. "Vou precisar discutir isso com o comitê de empréstimos", disse Daniels com cautela. "Mas você fez um bom argumento para reestruturar a dívida." "E a execução de uma hipoteca?" Reed perguntou. "Em espera por enquanto", respondeu Daniels. "Vou ter uma resposta para você até o final da semana." Enquanto voltavam para a fazenda, Hazel podia sentir o alívio de Reed. "Ainda não estamos fora do bosque", ela alertou. "Mas é um começo." "É mais do que isso", disse Reed, pegando a mão dela. "É uma segunda chance, para a fazenda e para nós." Os dias seguintes foram uma enxurrada de atividades enquanto se preparavam para a competição de gado, enquanto esperavam ouvir do banco. Reed decidiu entrar não apenas com sorte, mas também 2 outros jovens touros. Hazel trabalhava com eles diariamente, cuidando e treinamento, surpreso com a rapidez com que Lucky aprendeu o que era esperado dele. "Ele é natural", disse ela a Reed enquanto eles assistiam a Lucky Prance em torno do anel de treino que haviam montado. "Os juízes vão amá-lo", Reed sorriu. "Eles vão adorar vê-lo com ele. Do jeito que vocês dois se conectaram desde o início. É especial." Na noite anterior à competição, Reed encontrou Hazel no celeiro, dando a Lucky One Final Brooming. "Tem 1 minuto?" ele perguntou. "Claro", disse Hazel abaixando o pincel. "Tudo bem?" Reed pegou a mão e a levou para fora. A lua cheia lançou uma luz prateada sobre a fazenda, fazendo com que pareça quase mágica. "Queria mostrar algo a você", disse Reed, orientando-a em direção a um pequeno prédio perto do antigo pomar de maçã. Era o laticínio que Jason havia mencionado em suas anotações, sem uso por anos. Reed abriu a porta e virou um interruptor. As luzes acenderam, revelando um espaço que havia sido completamente limpo e parcialmente reformado. Novas barracas alinhavam uma parede e uma pequena área de processamento de leite estava tomando forma no canto. "Reed", Hazel ofegou. "Quando você fez tudo isso?" "Trabalhando nisso à noite", ele admitiu. "Queria surpreendê-lo. Mostre que eu acredito em nosso plano, no nosso futuro." Hazel assumiu a vista, emoção brotando na garganta. "É perfeito." Reed se virou para encarar, lá, pegando as 2 mãos nas dele. "Quer vencemos amanhã ou não, se o banco nos dá mais tempo ou não, preciso que você saiba de algo." Seus olhos estavam sérios na fraca luz. "Eu te amo, Hazel. Você veio aqui com nada além de uma mochila e salvou tudo o que importa para mim, a fazenda, sorte eu." Hazel sentiu as lágrimas nas virar para os olhos. Depois de ser deixada para trás tão descuidadamente por seu ex-namorado, ouvindo essas palavras de Reed sólido, confiável Reed, "Mim tudo. Eu também te amo", ela sussurrou, "e aconteça o que acontecer, enfrentaremos isso juntos." Reed a puxou para perto. Seu beijo uma promessa que não precisava de palavras. A manhã da competição ocorreu brilhante e clara. Eles carregaram Lucky e os outros touros no trailer e foram para o recinto de feiras. O local estava cheio de atividades. Fabricantes, fazendeiros e criadores de toda a região trouxeram seu melhor gado para mostrar. Enquanto colocavam seus animais nas barracas designadas, Hazel notou Reed examinando a multidão, sua expressão tensa.
Procurando por alguém? Ela perguntou. Apenas sentindo a competição, ele respondeu. Mas algo em sua voz fez Hazel se perguntar se havia mais. O julgamento começou no início da tarde. O Bulls de Reed teve um bom desempenho em suas categorias, ganhando pontuações respeitáveis, mas não colocando entre os 3 primeiros. Lucky estava programado para ser mostrado por último. Enquanto Hazel se preparava para levá-lo ao ringue, Reed colocou a mão no braço. O que quer que aconteça lá, tenho orgulho do que fizemos. Hazel assentiu, entendendo que ele quis dizer não apenas com sorte, mas com tudo. A fazenda, seus planos para o futuro, a vida que eles estavam construindo. Juntos, o julgamento pela categoria de Lucky foi intenso. O jovem touro teve um desempenho lindamente, respondendo às pistas sutis de Hazel, como se estivessem trabalhando juntas há anos, em vez de meses. Quando os juízes perguntaram a ela sobre sua criação e cuidado, Hazel falou apaixonadamente sobre a fazenda de Maple Ridge e sua visão para o seu futuro. Enquanto esperavam os resultados, Hazel avistou um rosto familiar na multidão. Daniels, o banqueiro, estava parado na beira do ringue, observando com interesse. O locutor pediu atenção. Na categoria de jovens touros de raça mista, o 3º lugar vai para o Big Sky Ranch. Hazel prendeu a respiração, a mão no halter de Lucky. 2º lugar para as fazendas Green Valley. Reed se aproximou, seu braço deslizando em volta da cintura. E o 1º lugar, com uma pontuação que impressionou todos os nossos juízes, vai para Lucky da Maple Ridge Farm, mostrada por Hazel Quinn. Por um momento, Hazel não conseguiu se mexer. Então, a sorte cutucou, a para a frente, como se soubesse que eles precisavam aceitar o prêmio. A multidão aplaudida quando uma fita azul foi presa no cabresto de Lucky e um troféu foi apresentado a Hazel. Parabéns, disse o juiz principal, apertando a mão. Esse é um animal especial que você tem lá, e uma jovem impressionante mostrando a ele. Quando eles deixaram o anel, Reed varreu Hazel em um abraço, levantando-a. Você fez isso. Eu sabia que você poderia. Hazel riu, seu coração cheio. Fizemos isso. Você, eu e Lucky. Edward Daniels se aproximou deles, sua expressão ilegível. Mostragem impressionante, disse ele. O comitê de empréstimos se reuniu esta manhã. Reed ficou tenso ao lado dela. E eles decidiram aprovar seu plano de reestruturação, disse Daniels. O pagamento da venda de touros combinado com o que vi aqui hoje convenceu-os a fazer as mudanças certas para tornar a fazenda lucrativa novamente. Alívio lavado sobre avelã. Obrigado, Daniels assentiu. Vou ter a papelada pronta na segunda-feira. E Callen, ele estendeu a mão para Reed. Seu irmão ficaria orgulhoso do que você está fazendo com o lugar. Enquanto voltavam para casa naquela noite, o troféu no assento entre eles e a sorte com segurança no trailer, Hazel sentiu uma paz que não conhecia há muito tempo. A fazenda estava segura. Seu futuro juntos era seguro. Tudo estava caindo, no lugar. Mas quando eles se voltaram para a longa garagem que leva ao Maple Ridge, o telefone de Reed tocou. Seu rosto ficou sério ao ouvir o interlocutor. O que é? Hazel perguntou quando ele desligou. Isso foi Joe da loja de suprimentos de fazenda, disse Reed, com força à voz. Ele ouviu de um amigo que trabalha para Daniels a reestruturação do empréstimo. Há uma condição que eles não mencionaram hoje. Hazel franziu a testa. Que tipo de condição? As mãos de Reed se apertaram no volante. Eles querem garantias, algo valioso o suficiente para cobrir seus riscos. Mas nós já estamos... Vendeu Thunderbolt, disse Hazel. O que mais eles poderiam querer? Reed puxou o caminhão para uma parada em frente ao celeiro e virou-se para olhá-la, sua expressão sombria. Sorte, ele disse calmamente. Eles querem sorte. Sortudo? A voz de Hazel mal era um sussurro. Mas por quê? Reed esfregou o rosto, exaustão, evidente em todas as linhas de seu corpo. Agora, o touro vencedor do prêmio agora, Hazel, olhou para o trailer onde Lucky esperou para ser descarregado. O jovem touro que havia iniciado tudo, que os reuniu, agora estava sendo exigido como pagamento pelo seu futuro. Tem que haver outra maneira, disse ela. E o outro gado?
Reed balançou a cabeça. Não vale tanto. Daniels era específico. Ele quer ter sorte como garantia. Mas ele é mais do que apenas um animal para nós, protestou Hazel. Ele faz parte deste lugar, parte da nossa história. Os olhos de Reed encontraram os dela, cheios de arrependimento. Eu sei, mas sem a reestruturação do empréstimo perdemos a fazenda. Tudo. Hazel se sentiu dividido em dois. A parte lógica de ela entendia a posição do banco. A sorte era uma garantia valiosa e ativa, mas seu coração se rebelou com o pensamento de arriscá-lo. E se padrão? Ela perguntou em silêncio. O que acontece com a sorte então? Eles o vendem para cobrir a dívida, respondeu Reed. Provavelmente há um criador que o usará para o garanhão, ou... Ele se interrompeu, incapaz de expressar a alternativa. Ou para matar, Hazel terminou para ele. O pensamento fez seu estômago girar. Eles descarregaram a sorte em sua barraca em silêncio, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. A fita azul da competição pendurava de uma unha próxima, um lembrete agridoce de sua vitória. Temos o fim de semana para decidir, disse Reed finalmente enquanto caminhavam em direção à casa. A papelada está pronta na segunda-feira. Naquela noite, Hazel não conseguiu dormir. Ela jogou e virou. Sua mente correndo com possíveis soluções. Nenhum parecia viável. A venda de outros animais não arrecadaria dinheiro suficiente. Assumir um empréstimo pessoal era impossível com o crédito de Reed, já prejudicado pelos problemas financeiros da fazenda. Nas primeiras horas da manhã, ela tomou uma decisão. Deslizando da cama, ela escreveu uma nota e a deixou na mesa da cozinha. Então ela arrumou uma pequena bolsa, pegou as chaves do carro e foi para o celeiro. O sol estava apenas começando a clarear o céu oriental quando ela entrou em barraca de Lucky. O jovem touro a cumprimentou com um cutucado gentil, seus olhos escuros confiando. Ei, amigo, ela sussurrou acariciando o pescoço dele. Eu preciso que você entenda algo. Ajoelhou, se ao lado dele do jeito que teve a primeira noite e falou suavemente sobre amor e sacrifício, sobre fazer escolhas difíceis para quem você gosta. Lucky ouviu como ele sempre fazia, sua respiração quente em sua bochecha. Quando terminou, ela colocou a nota que escreveu na barraca, colocando-a com segurança onde Reed o encontraria. Então, com um tapinha final ao lado de Lucky, ela saiu do celeiro e entrou no carro. Enquanto ela dirigia pela longa garagem, as lágrimas embaçaram sua visão. Mas ela tinha certeza de sua decisão. Reed precisava de tempo para escolher o que mais importava sem sua influência. E ela precisava de espaço para aceitar a escolha que ele fez. A nota que ela saiu da leitura simplesmente: Você me ensinou que coisas quebradas ainda podem crescer, mas mesmo as raízes precisam de algo para se apegar. Não estou fugindo desta vez, apenas dando espaço para decidir o que mais importa. Estarei no Jenny's por alguns dias. O que você escolher, saiba que eu te amo. Reed encontrou a nota mais tarde, naquela manhã, quando foi alimentar os animais. A princípio, o pânico o agarrou. Hazel se foi, mas enquanto ele lia as palavras dela, ele entendeu. Não era como se seu ex desaparecesse sem explicação. Foi Hazel dando a ele a liberdade de tomar a decisão mais difícil de sua vida. Por 3 dias, Reed trabalhou apenas na fazenda, pensando em todas as opções possíveis. Ele ligou para o banco, tentando negociar termos diferentes. Mas Daniels era firme, margem ou nenhum acordo. Ele falou com outra fazenders procurando conselhos ou financiamento alternativo, mas não encontraram soluções. Na terceira noite, Reed sentou-se na varanda da frente, vendo as estrelas aparecerem no céu escuro. A fazenda esticada diante dele, banhada à luz da lua, os campos que seu bisavô havia arado, o celeiro que seu avô havia construído, a casa onde gerações de Callens moravam, amavam e morravam. E depois houve sorte, o bezerro que se recusara a morrer, que trouxe Hazel para sua vida. O símbolo de tudo o que haviam construído juntos. Reed nunca havia sido um homem de muitas palavras, nunca achou fácil expressar seus sentimentos. Mas naquela noite, sozinha sob as estrelas, ele finalmente entendeu o que mais importava. Na manhã seguinte,
Ele se levantou antes do amanhecer e dirigiu para a casa de Jenny na cidade. Quando Hazel abriu a porta, seus olhos cautelosos, mas esperançosos, Reed simplesmente estendeu a mão. "Volte para casa", disse ele. "Eu tomei minha decisão." O caminho de volta ao Maple Ridge estava quieto, os dois nervosos com o que estava por vir. Quando eles se voltaram para a garagem familiar, Hazel finalmente falou. "Tudo o que você decidiu, Reed, eu o apoiarei. Se tivermos que começar de novo em outro lugar, nós o faremos." Reed pegou a mão dela. "É exatamente isso, Hazel. Percebi algo nos últimos dias. O lar não é apenas essa terra ou esses edifícios. É onde estamos juntos, você e eu." Ele estacionou o caminhão em frente ao celeiro e a levou para dentro. Lucky os cumprimentou com um moo ansioso, e Hazel correu para a barraca, passando os braços em volta do pescoço robusto do touro. "Senti sua falta", ela sussurrou. Reed os observou, seu coração cheio. "Liguei para Daniels esta manhã. Disse, já ele que precisamos de termos diferentes." Hazel virou-se para encará-lo. "O que ele disse?" "Ele não estava feliz. Mas eu lhe ofereci outra coisa como garantia." Reed respirou fundo. O campo leste, o do antigo pomar. Os olhos de Hazel se arregalaram. "Mas é aí que você queria expandir a operação de laticínios." Reed assentiu. "Teremos que começar menores. Use o celeiro antigo por enquanto. Renovar." "Lu, pouco a pouco. Demorará mais, mas chegaremos lá." Ele se aproximou pegando as mãos dela nas dele. "O importante é que faremos isso juntos, com Lucky aqui onde ele pertence." Lágrimas encheram os olhos de Hazel. "Você nos escolheu. Sempre vai", disse Reed simplesmente. 3 meses depois, o Maple Ridge Farm estava começando a se transformar. O empréstimo foi reestruturado com o Eastfield como garantia, dando-lhes espaço para respirar para iniciar o negócio de laticínios. O velho celeiro agora era o lar de 6 vacas lácteas, com planos de adicionar mais na primavera. Sorte, ainda ostentando sua fita azul da competição, tornou-se uma espécie de celebridade local. Reed recebeu várias ofertas de criadores que desejam usá-lo para serviços de garanhão, uma nova fonte de renda que eles não haviam previsto. Em uma noite nítida de inverno, Reed e Hazel sentaram-se no balanço da varanda envoltos em um cobertor contra o frio. A primeira neve da temporada estava começando a cair, espanando a fazenda em branco. "Recebi uma ligação de Sarah Miller hoje", disse Reed. "Ela quer trazer sua aula de jardim de infância para uma turnê na próxima semana. Diz que eles estão estudando de onde vem o leite." Hazel sorriu. "Essa é uma ótima ideia. Poderíamos mostrar a eles o processo de ordenha. Deixe-os acariciar os bezerros. Talvez comece a fazer passeios regulares", sugeriu Reed. "Visitas educacionais, outra maneira de diversificar." "Eu amo isso", concordou Hazel. "E eu estava pensando sobre o que Jason escreveu sobre vender diretamente para restaurantes. Conversei com aquele novo lugar de fazenda para a mesa na cidade ontem. O chefe está interessado em produtos lácteos locais." Reed assentiu, seu braço apertando em volta dos ombros. "Um passo de cada vez, mas estamos chegando lá." Eles se sentaram em silêncio confortável, observando a neve cair. A mão livre de Reed alcançou o bolso, os dedos fechando a pequena caixa que ele carregava há dias, esperando o momento certo. "Estive pensando", ele disse finalmente, "sobre as raízes e crescendo, e como às vezes as melhores coisas da vida vêm do começo mais inesperado." Hazel olhou para ele, seu sim macio na luz da varanda. Como um bezerro teimoso que não cuidaria. Como uma mulher que apareceu com nada além de uma mochila e salvou tudo, corrigiu Reed. Ele mudou o balanço, virando-se para encará-la. "Hazel Quinn, eu não posso prometer que a vida sempre será fácil. A agricultura nunca é. Mas posso prometer amá-lo todos os dias, construir algo que duram com você, para fazer um lar com você aqui." Ele abriu a caixa pequena, revelando um anel simples com um único diamante. "Você quer se casar comigo?" As mãos de Hazel voaram para a boca, lágrimas subindo para os olhos dela. Por um momento, ela não pôde falar, oprimida pela emoção. Então, com um sorriso que iluminou todo o rosto, ela assentiu. Sim, eu vou."
Reid deslizou o anel no dedo e depois a puxou para um beijo que era uma promessa e uma celebração. Do celeiro veio o som do distinto Moody Lucky, como se o jovem touro estivesse oferecendo sua própria aprovação. Reid riu, quebrando o beijo. Até ele sabe que isso é certo. Ele sempre o fez, disse Hazel suavemente. Da mesma primeira noite. Enquanto se sentavam juntos no balanço, planejando seu futuro, Snow continuou a cair, cobrindo a fazenda de Maple Ridge em um cobertor de branco. Uma lousa limpa, um novo começo. Dentro do calor da antiga fazenda, na lareira acima da lareira, havia uma foto emoldurada de Jason Callen, sorrindo ao lado de um Reid mais jovem. Além disso, estava sentado no troféu da competição de Lucky, um símbolo de tudo o que eles haviam superado e tudo o que eles ainda tinham que construir. A primavera chegaria, trazendo novos bezerros, crescimento novo e infinitas possibilidades. Mas por enquanto, no silêncio de uma noite de inverno, foi o suficiente para ficar juntos. O fazendeiro que quase perdeu tudo e a mulher que havia escolhido ficar. Para Hazel Quinn e Reid Callen, as coisas quebradas haviam se tornado algo bonito. Eles haviam encontrado um no outro a única coisa que todos procuram. Um amor que vale a pena lutar. Um amor pelo amor que vale a pena ficar. E, sortudo, o bezerro que os reuniu sempre lembra que, às vezes, as coisas que parecem mais frágeis acabam sendo as mais fortes de todas. O fim.